Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! Hoje vamos falar sobre publicidade enganosa, o problema mais reclamado na plataforma consumidor.gov.br. De janeiro a setembro de 2024, quase 28% das reclamações registradas são relacionadas a este tipo de crime. Segundo o artigo 37 do CDC, uma publicidade é considerada enganosa quando induz o consumidor ao erro, ou seja, quando ela traz uma informação falsa que faz com que o possível cliente tenha uma ideia errada sobre o que está sendo ofertado. Neste episódio, vamos falar de uma denúncia que chegou ao Ministério Público de Minas Gerais. Uma empresa de contagem está sendo acusada de prometer vagas de emprego. Mas, na verdade, essa é uma estratégia para vender cursos. Uma pesquisa no Reclame Aqui revela que a instituição tem uma péssima reputação. Vários consumidores deixaram depoimentos contando que foram enganados. Agora você vai conhecer a história da dona Maria Neide da Silva Machado. Ela viu na oferta de emprego a oportunidade de garantir um futuro melhor para a neta, mas afirma que caiu em um golpe. Ligaram para o meu celular, querendo falar com a responsável da Nathalie ou falar com a Nathalie. Eu falei, eu sou responsável por ela. Aí ele falou assim, não, porque nós temos uma proposta de um emprego para ela. Eu falei, oh, que bom. Aí eu pedi o endereço, eles me passaram o endereço. Quando eu cheguei lá no local, não era proposta de emprego, era para fazer curso. E olha só a estratégia cruel que foi usada para convencer a idosa a pagar o curso para a neta. Durante a conversa, os representantes da empresa começaram a desqualificar a jovem com a intenção de provar que só depois do curso ela estaria pronta para ingressar no mercado de trabalho. Aí começou a criticar, né? Quando eu falei, que ela falou que ela queria fazer direito e depois ela queria ser juíza. Aí a menina começou a criticar ela, falando que ela não tinha condições, pondo ela, julgando ela lá embaixo. E falando que se ela fosse para lá, que ela ia aprender a fazer um currículo, que ela ia aprender a vestir, que ela ia aprender as coisas que ela não sabia fazer direito, que o inglês dela não estava, que estava péssimo o inglês dela. E é claro que o curso não era de graça, né? Paguei R$30 do diploma e R$30 da apostila e R$200 da primeira mensalidade. Maria Neide chegou a assinar um contrato, mas desistiu depois de ser alertada por uma amiga que já conhecia a péssima fama da empresa. Quando eu saí de lá, eu conversei com uma amiga minha. Ela também tinha caído também nesse mesmo golpe, só que ela não pagou o que eu paguei. O dinheiro que eu paguei, eles não me reembolsaram. Maria Neide procurou o Procon e descobriu que não era a única. Quando eu cheguei no Procon para reclamar, a moça de lá já falou comigo que já tinha várias reclamações dessa empresa. Eu quero ver se essa empresa para de ficar aplicando nas pessoas o que fizeram comigo. Eu me senti enganada, porque nunca tinha acontecido isso comigo. Aí faz a gente perder a confiança nas pessoas, né? E fiquei muito chateada, porque te promete uma coisa, você chega e não é aquilo que te prometeu, é outra coisa. Quem está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre esse assunto é a assessora jurídica do Procon MG, Regina Stur. A publicidade enganosa é a que faz alguma comunicação ou informação que é capaz de induzir o consumidor a erro, seja por omissão de dados essenciais ou por ser falso. É diferente da publicidade abusiva. A publicidade abusiva, por exemplo, é quando são utilizadas estratégias de coerção para que o consumidor se sinta pressionado a efetivar determinado negócio sob pena de perda de uma chance que ele não vai ter de novo. Nos dias de hoje, nós somos constantemente bombardeados por uma série de ofertas.
E por isso é importante que o consumidor sempre reflita com bastante calma se realmente aquela oferta ela faz sentido. No caso das empresas e instituições de ensino que garantem emprego após a conclusão de um curso ou simplesmente após a matrícula em um curso, é altamente recomendável que o consumidor desconfie. Vamos pensar por quê? Primeiro, uma vaga de emprego ela depende do mercado de trabalho, das qualificações do próprio candidato e das especificidades de uma vaga. Então, quando a oferta ela não vier junto com dados concretos daquelas vagas, por exemplo, com quais empresas essa instituição de ensino tem eventual convênio, quais são essas vagas, quais são os critérios para que o consumidor possa ser selecionado. Então, não havendo esses dados concretos, é muito provável que seja uma publicidade enganosa ou, às vezes, abusiva. Essas garantias de emprego que são 100%, o consumidor deve desconfiar. Existem várias formas de publicidade enganosa. Um exemplo comum é aquele anúncio de lanchonete que mostra um sanduíche com vários ingredientes e um tamanho muito maior do que é vendido. Produtos alimentícios, como certos iogurtes, muitas vezes são anunciados como soluções para regular o intestino, mesmo sem eficácia comprovada como tratamento médico. Os planos de telefonia também entram na lista. Quem nunca contratou uma internet ilimitada e depois descobriu que, ao atingir um certo limite de uso, a velocidade é drasticamente reduzida? E os cosméticos que prometem resultados quase milagrosos? O consumidor faz o investimento, acreditando nos benefícios anunciados, mas acaba sem os resultados esperados. A publicidade abusiva, ela consegue alcançar valores daquela pessoa, os valores de uma sociedade. Então, vamos parar para pensar numa situação em que a família está passando por dificuldades, a pessoa está buscando o primeiro emprego, é difícil buscar o primeiro emprego e quando a gente não tem experiência é mais difícil ainda. E a pessoa, ela vê nesse curso uma expectativa de melhoria de vida dela, de toda a família. Então, às vezes, a pessoa ela faz um sacrifício para investir um dinheiro que ela nem poderia estar investindo, mas é porque ela vislumbra, Ela visualiza lá no futuro que ela pode ter uma melhoria de vida. Então, ela vai investir um dinheiro que às vezes ela nem pode aqui nesse primeiro momento para conquistar algo melhor lá na frente. Então, a publicidade, nesses casos, ela pode ser abusiva nesse sentido, porque ela mexe com os valores da pessoa, da sociedade, da família e mexe com o sentimento. E atenção, fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos é crime. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. Falar com o consumidor que existem poucas vagas, que as vagas já estão se esgotando. Às vezes eles até falam, olha, eu tô até segurando essa vaga enquanto eu converso com você, porque é a última. Então, como a pessoa ela já vem com aquela expectativa de melhoria de vida, como a gente falou, de conquistar o emprego, e ainda o vendedor ele vem com essa estratégia de venda, dizendo que são poucas vagas e que é só hoje, porque amanhã não vão existir mais essas vagas. Então, todas essas estratégias são uma forma de coagir o consumidor a tomar uma decisão precipitada e às vezes impensada. O consumidor no mercado de consumo, ele é considerado vulnerável. Ele não sabe quais são as estratégias que estão sendo usadas para vender aquele curso. Então, o consumidor ele precisa estar bem atento e não cair nessas falsas promessas. E agora, preste atenção nas dicas da assessora jurídica do Procon-MG para não cair em ofertas enganosas ou abusivas. Por isso que uma dica muito importante é que o consumidor ele verifique se há dados concretos, como já dito, de encaminhamento para o emprego. Até procurar saber com vizinhos ou com outras pessoas que já participaram, já se matricularam no curso, para saber se realmente existe algum tipo de encaminhamento, se existe algum convênio com alguma empresa. Procurar saber experiências de outros consumidores que já se matricularam naquele curso. E a Regina Sturm também vai dar orientações para quem já foi vítima de publicidade enganosa e quer reivindicar os seus direitos.
o consumidor pode até entrar na justiça e pedir danos materiais e morais. Primeiro, é importante que o consumidor reflita para evitar cair, né, em algum golpe. Mas, infelizmente, hoje, diante de todas essas ofertas às quais a gente está exposto, é praticamente impossível, né? Então, se o consumidor caiu em algum golpe, é importante que o consumidor leve ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor. É importante que as autoridades dos órgãos de defesa do consumidor tenham ciência do que está acontecendo no mercado de consumo para que eles possam chamar as empresas para verificar o que está acontecendo e corrigir aquela prática infrativa. É importante também reclamar na delegacia de polícia, porque como nós já dissemos, né, a publicidade enganosa ou abusiva, elas estão sujeitas a crime, previsto no CDC, e também, caso não seja possível solucionar a questão de forma amigável junto ao fornecedor, é possível cancelar o contrato procurando o Poder Judiciário. E no Poder Judiciário será possível, além de cancelar o contrato, evitar o pagamento de multas por esse cancelamento. Em situações como essa que a gente está conversando, né, o direito à reparação por danos materiais e morais é possível. E então, se o consumidor se sentir prejudicado por alguma cobrança indevida ou por uma promessa falsa de algum ganho, ele pode sim exigir a devolução dos valores pagos, além de possível compensação por danos morais. Este foi o Procon Corre Aqui. No episódio de hoje, conversamos sobre a publicidade enganosa e como agir quando você identificar esse abuso contra o seu direito. Então, não se esqueça, se você passou por uma situação parecida, registre a sua reclamação no Ministério Público de Minas Gerais. Por telefone, o atendimento é realizado pelo número 127 ou pelo site do MP, www.mpmg.mp.br, e clique em Ouvidoria. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube e na Rádio MP para ficar por dentro de mais histórias e dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima!